As palmas é para Jesus, somente para Jesus. Louvado seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. Hoje, como já foi falado, irmãos, nós estamos iniciando então mais uma volta, da campanha Quebrando os Altares Ocultos. Eu tive o privilégio e a oportunidade de estar com vocês aqui quando nós realizamos essa campanha no início do ano, e foi uma campanha onde muitas pessoas verdadeiramente testemunhou de muitas coisas que Deus fez na sua vida. Os altares malignos, ocultos foram repreendidos na casa de muitas pessoas. Então decidimos que nesse mês de setembro nós voltaríamos a trabalhar com esse tema, com certeza que ainda tem muitas coisas para Deus fazer aqui nesse lugar, na vida de outras pessoas que cultuam, que está aqui conosco, que tem feito as suas campanhas, que tem adorado a Deus. E quando nós olhamos, louvado seja Deus, para esse texto que nós meditamos, nós vamos ver aqui, meus irmãos, Paulo na sua segunda viagem missionária. E ele então vai descer ali para alguns lugares onde ele já havia plantado algumas igrejas, visitar algumas igrejas dessas que já haviam sido plantadas, e aproveitar e visitar outras cidades, outros lugares, para que então pudesse ser levantado mais outras igrejas. E Paulo está então nessa viagem missionária, e vai chegar uma hora que eles vão estar ali em Bereia, e em Bereia tem Timóteo e Silas com ele, e vai chegar uma hora que Paulo vai descer a Atenas, na Grécia, deixar Timóteo e Silas, e enquanto Paulo vai descer ali para aquele lugar, ele vai deixar ali uma ordenância para que Timóteo e Silas também viessem descer ali para onde ele já havia estado. E aí Paulo vai descer para aquele lugar, e enquanto ele está aguardando Timóteo e Silas, ele vai começar a andar por aquela cidade. Paulo, sendo um homem verdadeiramente crente em Jesus Cristo, um homem que não tinha dúvida nenhuma da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai começar a discutir com alguns filósofos ali naquele lugar, nas praças, ele vai começar a discutir com homens inteligentes, homens pensantes daquele lugar, e esses homens vão começar a interrogar a Paulo sobre aquilo que ele estava falando ali naquele lugar. Os versículos que nós lemos vai dizer que os atenienses não tinham por outra ocupação a não ser ouvir e falar de novidades. Então, se alguém chegava ali com alguma novidade, falando alguma coisa que eles não tinham ouvido ainda, eles então agora se interessavam em ouvir o que aquela pessoa estava falando. Eram homens curiosos, inteligentes, homens pensantes. Quando a palavra de Deus nos fala a respeito dos epicureus, estoicos, e a gente vai estudar um pouco sobre esses filósofos, esses homens tinham umas linhas de pensamentos, e parece que era uma só: buscar a felicidade a qualquer custo. Aqueles que tinham a felicidade eram bem-aventurados, e aqueles que não tinham, eles então tinham o dever de procurar a qualquer custo essa felicidade.
E eles buscavam então essa felicidade em muitas coisas, em muitos deuses, em muitas crenças. Um povo místico, um povo que adorava muitos e muitos deuses, um povo religioso. Paulo vai andar por aquela cidade e vai notar que a cada esquina, a cada lugar, havia um altar levantado a um Deus. Alguns estudiosos falam que havia mais altares a deuses ali naquele lugar do que gente. Imagina a quantidade de deuses que haviam ali sendo adorados. E aí Paulo está ali discutindo com aqueles homens. E aqueles homens então convocam Paulo para ir para um lugar onde, por costume, eles levavam essas pessoas que estavam trazendo alguma novidade para ser ouvido, onde os filósofos colocavam ali os seus pensamentos. Convidou Paulo para falar para eles um pouco mais daquilo que Paulo já estava dizendo ali nas praças. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós meditamos, Paulo é convidado a ir à colina de Marte, no Aeropaulo, e colocado no centro daquele lugar, rodeado de cabeças pensantes. Imagina você, louvado seja Deus, um de nós que estamos aqui, sendo convidado a estar num lugar como esse, rodeado de cabeças pensantes, de homens filósofos, inteligentes, e eles questionaram a nós a respeito da nossa fé, questionaram a nós a respeito daquilo que nós estamos anunciando. Paulo é convidado a falar com eles daquilo que Paulo já anunciava. E Paulo, ele vai começar a introduzir a sua pregação ali naquele lugar, chamando a atenção daquele povo. Paulo vai chegar para aqueles homens e dizer: vejo que vocês são tanto pouco supersticiosos, religiosos. Que é muito interessante quando você está pregando ou vai pregar uma palavra de Deus, saber como é que você vai introduzir a sua pregação. A introdução da sua pregação é muito importante para aquilo que você vai discorrer. É na introdução da sua mensagem que você vai prendendo, vai atraindo aos poucos a mente dos seus ouvintes, chamando a atenção deles de forma que faça com que eles venham se interessar para aquilo que você vai dizer adiante. E é exatamente isso que Paulo faz. Vejo que vocês são tanto pouco supersticiosos. Eu imagino aqueles homens pensando: pronto, ele vai falar a respeito das nossas religiões, dos nossos deuses, das nossas crenças. Vamos ouvir. Mas aí, Paulo, um homem também que não se deixava levar, um homem pensante, ele vai dizer assim: olha, andei pela cidade de vocês e vi que tem muitos altares, inclusive um altar denominado ao Deus desconhecido. Aí Paulo vai olhar para eles e quem sabe dizendo: vocês adoram muitos deuses, muitos, inclusive vocês adoram um e denominou ele como Deus desconhecido. Adora ele mesmo sem saber quem ele é. E aí Paulo vai dizer: e é exatamente sobre esse que vocês denominaram o Deus desconhecido, é o que eu anuncio a vós, é o que eu venho anunciar a vocês. Glorifique e exalte o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs aqui presentes, louvado seja Deus, glória a Jesus.
Eu posso dizer para vocês, e não tenho medo de dizer isso, que verdadeiramente o continente africano é um continente muito religioso, místico, adora muitos deuses, se prostra a muitos deuses. Estou falando a verdade ou não? Se rende a muitos deuses, levanta altares a muitos e muitos e muitos deuses. E isso criou na mente das pessoas um desejo por algo extraordinário, por algo divino, por algo que somente uma divindade, somente um Deus pode fazer. E aí é muito comum, louvado seja Deus, você encontrar pessoas que estão aqui com os documentos para ser assinados, com a causa para ser resolvida. Eles andam para cima e para baixo com esses documentos. E aí o que acontece? Outrora ele pega esses documentos e vai lá no feiticeiro. Olha, aqui, faz alguma coisa para que isso aqui seja resolvido. Eu estou ansioso, eu estou aflito. Outrora vai lá no curandeiro, faz alguma coisa, resolve isso aqui para mim. Eu estou precisando de uma resposta urgente. Outrora ele vem aqui com o mesmo documento. É um povo místico. E eu contemplei isso em alguns lugares que eu já passei. Pessoas que outrora estavam no curandeiro, no feiticeiro, apresentando o mesmo documento, a mesma causa. Daqui a pouco ele estava cultuando conosco e apresentando aqui também. Talvez pensando com ele, se lá ele não resolver, se lá não for resolvido, quem sabe aqui seja resolvido. Será que eu estou falando alguma mentira? Tem muitas pessoas que fazem isso, mas eu nem culpo essas pessoas, nem culpo. Isso é pela cultura, a religiosidade, o misticismo que já foi instalado no continente. Essas pessoas estão batendo em portas. Essas pessoas estão procurando alguma resposta, alguma solução. E por talvez ainda não conhecer o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, ele continua de porta em porta, batendo em lugares e mais lugares, e levantando altares e mais altares, em cada esquina desse país, em cada esquina dessa cidade. No entanto, eu estou aqui nessa manhã, não sou na autoridade do Espírito Santo de Deus, para anunciar para vós o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o único que deve ser adorado nos céus e na terra, o único que merece glória, que merece louvor, que merece as suas palmas, que merece o seu aleluia. Paulo vai dizer para aqueles homens: esse que vocês denominam o Deus desconhecido, é esse que eu vim anunciar a vós. É esse coração que nós devemos ter. Olhar para pessoas que ainda estão cegas para a verdade e anunciar o Deus verdadeiro para eles. Olhar para corações aflitos que estão batendo de porta em portas, e você olhar para aquela pessoa e dizer assim: olha, eu nem culpo ele, nem culpo ela, só está buscando uma solução. Eu vou anunciar para ela a solução. Eu vou anunciar para ela que há uma saída para ela. Olhar para aquela pessoa com um olhar de misericórdia e de compaixão, uma pessoa que ainda encontra cega, porque a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas, do ímpio, para que ele não possa vir ao conhecimento pleno da verdade. Essas pessoas estão batendo de portas em portas, porque elas ainda não conhecem
conhece o Deus verdadeiro, porque ela ainda não conhece o seu Deus, porque ela ainda não conhece o Deus dessa igreja, porque os seus olhos ainda estão fechados. Mas se os olhos dessa pessoa se abrirem, se o entendimento dessa pessoa se abrir, então ele não vai mais bater de porta em porta, então ele não vai mais bater na casa do curandeiro, do feiticeiro, ele não vai mais buscar em outro lugar, ele virá a esse lugar apresentando as suas causas somente a Deus, somente a Deus, somente ao Criador, somente aquele que tem todo o poder em suas mãos. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Ir atrás daquele que tem todo o poder. Os curandeiros, feiticeiros dizem que podem, mas eles não podem. Não podem. Os curandeiros, feiticeiros talvez vai te apresentar uma saída mais rápido. Lá no Brasil eu estava indo pregar um dia numa igreja, e eu passando debaixo de um viaduto, naquele ônibus eu olhei escrito na parede: trago o seu amante em 3 dias. Eu olhei para aquilo ali e falei: misericórdia, em 3 dias? Trago o seu desejado em 3 dias. Eu olhei para aquilo ali e falei: meu Deus, é por isso que tem muitas pessoas que vão lá. Olha o que essas pessoas anunciam: solução imediata. Quem não quer solução imediata? Quem não quer algo de imediato? Tem muitas pessoas que às vezes até aceitam, pessoas que estão no nosso meio, pessoas que é pregado para elas dizendo assim: olha, é melhor esperar em Deus, é melhor confiar em Deus, é melhor deixar Deus agir na sua vida, deixa que Deus tem tudo preparado, deixa que no tempo dele acontecerá. Mas tem pessoas que não sabem esperar em Deus, tem pessoas que não sabem confiar em Deus, tem pessoas que querem do seu jeito, da sua forma. Se você quer do seu jeito e da sua forma, então venha você mesmo se responsabilizar, porque quando ele faz no tempo dele, ele se responsabiliza. Quando ele faz na hora dele, ele se responsabiliza. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É melhor esperar em Deus, é melhor confiar em Deus, é melhor orar somente a Ele, na beleza da santidade dEle, e ao tempo dEle, no seu tempo, Ele vos abençoará. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas eu quero continuar, meus irmãos, trabalhando essa mensagem, porque eu tenho um lugar para chegar nela. Nós meditamos aqui, louvado seja Deus, até o versículo 23. Mas a partir do versículo 24 vai dizer assim, ó: é esse que eu os anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Irmãos, Paulo, ele foi categórico, ele foi assertivo. Ele vai dizer para aqueles homens assim: olha, o Deus que vocês denominam o Deus desconhecido, o Deus que vocês talvez ainda não conhecem, acredito que não, é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que de um só fez toda a humanidade. É o Deus que não habita em templos feitos por mãos de homens. É o Deus que não necessita de ser servido, porque nele tudo há. E aí Paulo vai dizer assim, ó: é o Deus que dá a vida e o fôlego de vida. Sabe, eu vejo Paulo olhando para aqueles homens e dizendo assim: olha,
Vocês adoram tantos deuses, vocês levantam altares a tantos deuses, mal sabendo vocês que o Deus que vocês denominou Deus desconhecido é o Deus que dá o ar que vocês respiram, é o Deus que dá a vida que vocês têm. O Deus que vocês denominam Deus desconhecido é o Deus que dá o ar que vocês respiram. Eu imagino Paulo pensando dentro dele: se vocês são inteligentes, são filósofos, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês. Eu imagino Paulo pensando dentro dele, dizendo assim: olha, o Deus que eu estou anunciando, do qual vocês me chamou de tagarela, o Deus que eu anuncio a vocês, se Ele tirar o ar que vocês respiram, acabou para vocês, porque o ar que vocês respiram vem deles. A vida que vocês têm vem deles. Celebra o nome de Jesus Cristo, vai. Glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré, igreja. Celebra porque o ar que você respira vem deles. Celebra porque o dom da vida que você tem vem deles. Igreja, certa vez eu estava evangelizando, e aí eu passei por um lugar onde havia alguns homens, jovens, velhos, grandes e pequenos. E aí eu entreguei alguns panfletos ali para aqueles homens. Eu já estava passando, daqui a pouco o Espírito de Deus me moveu para ir até aqueles homens. E às vezes a gente evangelizando, tem alguns lugares que parece que a gente fica assim, né, tímido de ir assim. Tinha muitas pessoas, eu estava sozinho, eu tive por passar direto. Daqui a pouco o Espírito de Deus me tocou para que eu pudesse ir até eles. Eu peguei os panfletos, estava em uma campanha de evangelismo, fui até aqueles homens, entregar os panfletos para eles, entreguei para todos, ou melhor, quase todos, porque teve um deles, se eu não me engano, o mais novo deles. Quando eu fui entregar o panfleto para ele, ele recusou, ele não quis, ele disse: eu sou um ateu, eu não preciso disso aí. Tudo bem, eu peguei o panfleto, encolhi as minhas mãos e fui embora. Quando eu dei uns 5 passos, o Espírito de Deus disse comigo: volta lá. Eu voltei. Quando eu voltei, eu estou de frente para aquele jovem novamente. Eu fiquei esperando o segundo comando. E o segundo comando de Deus foi: fala para ele que ele precisa desse Deus. Eu disse para aquele jovem: você precisa desse Deus que eu te anuncio. Ele disse: eu não preciso. Eu digo: você precisa. Veio o terceiro comando. O Espírito de Deus falou comigo. Eu nunca esqueço essa experiência, já contei ela em vários lugares. Veio o terceiro comando. O terceiro comando de Deus foi: olha, pede para ele colocar as mãos dele nas suas narinas e segurar pelo menos por 5 minutos. Peça isso para ele. Eu pedi para ele. Eu falei para ele assim: olha, coloca as suas mãos no seu nariz, na sua boca, fecha pelo menos por 5 minutos, se é que você vai conseguir. E quando eu estou falando isso, o Espírito de Deus começou a falar algo mais. O Espírito de Deus continuou falando assim: ó, se é que você vai conseguir, porque eu acredito que antes mesmo dos 5 minutos se completar, você não vai resistir, e pode ser que você vai clamar para o meu Deus te devolver o ar que você respira. Aquele jovem ficou olhando para mim, e eu disse para ele assim: olha, hoje você está dizendo que você não precisa do meu Deus, mas eu te afirmo que você precisa do meu Deus, tanto quanto você precisa desse ar que você respira. Hoje você pode negar Ele, mas se você um dia não reconhecer Ele em cima dessa terra como o Senhor e Salvador da sua alma, vai chegar um tempo que os seus joelhos vai se dobrar e a sua língua vai confessar que o meu Deus é Deus nos céus e na terra, Deus criador de todas as coisas. Toda a humanidade precisa
dele. Você precisa dele como o ar que você respira, porque o ar que você respira vem dele. Ele te deu a vida, ele te dá o ar que você respira. O meu Deus, Criador dos céus e da terra. E o que isso te transmite aqui nessa manhã? Transmite o seguinte: louvado seja Deus, aleluia. Da mesma forma que você precisa desse ar que você respira, você precisa de Deus, porque sem esse ar que você respira, os seus olhos se fecham aqui na terra. E se você não confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua alma, resta para você apenas o juízo, e o juízo virá, e todos aqueles que não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua alma, a sua alma será lançada num lago de fogo eternamente, para sofrer tormentos com Satanás e os seus anjos. Paulo vai introduzindo a sua mensagem. Paulo vai pregando para aqueles homens e dizendo: meu Deus é o Deus que dá a vida e o ar que vocês respiram. Paulo continua dizendo, versículo 26: de um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que se deveriam habitar. Versículo 27: Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós, pois nele vivemos, movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo foi tão curioso andando por aquela cidade, que ele encontra até os poetas deles, versos dos poetas dele, e vai dizer: os poetas de vocês vão dizer que nele vivemos e nos movemos, porque nós viemos dele. Paulo vai dizer assim: olha, esse Deus que eu anuncio a vocês os criou para que os buscasse. E eu já falei isso aqui outras vezes. O sentido da nossa busca: nós somos criados para buscar ao Senhor. O propósito de Deus para a nossa vida, como está escrito aqui, escancarado, é: nós fomos criados para buscar ao Senhor. Ainda que tateando possa encontrar, ainda que ele não está longe de nós. Sabe o que isso significa? Tateando são pessoas que estão, meus irmãos, na situação que eu falei para vocês, e por isso que eu nem culpo tanto eles. Tateando, procurando, batendo de porta em portas, soluções, propostas da sua vida, buscando algo que possa trazer alguma resposta, algum refrigério. Estão batendo de porta em portas, tateando, em busca de uma resposta, em busca de alguma coisa que possa. E essas pessoas vão batendo de porta em porta. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que para Deus trazer elas, Deus permitiu essas pessoas ir lá no espiritismo primeiro, lá na idolatria primeiro, lá em lugares e mais lugares primeiro, até colocar essa pessoa em um lugar que ele já tinha estabelecido, permitindo essas pessoas ter várias experiências em vários lugares, para que quando essa pessoa estivesse frente a frente com o único Deus, estivesse frente a frente com o Criador, essa pessoa pudesse dizer: eu já fui em vários lugares, eu já bati em muitas portas, eu já busquei solução em muitos lugares para os meus problemas, mas essas pessoas, esses lugares que eu bati, não pude fazer nada por mim, não resolveu os meus problemas, não me trouxe refrigério permanente. Eu bati em portas e portas e portas e portas, mas até hoje eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa enganada. Mas quando essa pessoa estiver frente a frente com o Criador, ele vai dizer: diziam que era deuses, mas não era deuses. Hoje eu estou de frente do único Deus, Criador dos céus e da terra. Hoje eu contemplo Ele, hoje
eu posso ver Ele frente a frente. Glorifica a Deus, igreja. Celebra o nome de Jesus Cristo. Talvez isso aconteceu com você. Talvez você bateu de porta em porta, levantou altares e mais altares, foi lá, andou lá, mas hoje você está aqui diante do único Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Hoje você está aqui e o seu altar é só para Ele. Inclusive você está diante desse altar sendo sacrificado todos os dias como oferta de cheiro suada às narinas dele. E aí, a partir do versículo 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte da imaginação do homem. O nosso Deus não é um Deus que vive pendurado na parede, que tem boca mas não fala, que tem ouvido mas não ouve, que tem braços mas não se move. O nosso Deus não é um Deus esculpido por mãos humanas. Um Deus que as pessoas vai lá, pegam um pedaço de madeira, esculpe lá alguma coisa e denomina essa coisa sendo um Deus, pega o restante daquela madeira e vai fazer um fogareiro para cozinhar uma boa comida. Não, o nosso Deus não é esse tipo de Deus. O nosso Deus não habita em templos feitos por mão de homem, e tampouco pode ser esculpido por mão de homens. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você tem algum altar ainda levantado lá dentro da sua casa, se você tem alguma imagem de escultura ainda lá dentro da sua casa, se você tem um lugarzinho ainda reservado para algum tipo de deuses terreno, faça-me um favor, chega lá hoje e abandona tudo isso. Isso não traz solução para a sua vida, isso não traz solução para a sua alma, isso não pode salvar a sua alma. Abandona essa idolatria, abandona esse misticismo, essa religiosidade. Abandona. Pessoas religiosas demais, meus irmãos, são pessoas que não conhecem a Deus. Muitos pensamentos, uma religiosidade só, e tem por vezes se achar o mais santo de todos, tem por vezes se achar o melhor de todos, tem por vezes achar que só ele é salvo aqui no meio dessas pessoas que estão aqui nesse lugar. Engano dele, louvado seja Deus, glória a Jesus. Pessoas cheias de misticismos. E aí, por ser um povo místico, aí vive à procura. Se alguém chegar ali e dizer: olha, a notícia boa da vez é: tem um curandeiro ali que, ó, o bicho é bom. O que a pessoa faz? Cheio de religiosidade, misticismo, igual os homens ali daquele lugar, não tinha por outra ocupação não ouvir novidades que chegavam ali. Aí a pessoa ouve dizendo: olha, tem um feiticeiro em tal província que um bicho é bom. A pessoa não pensa outra coisa, às vezes nem tem condições direito, pega tudo que tem, entra dentro de um carro e vai baixar lá. É verdade ou não é? É. Irmãos, eu estive em um país aqui da África e eu fui pregar lá na praça, do lado de uma igreja que era denominada uma igreja católica, mas eu tenho para mim que não era. Vinha pessoas de toda a Europa para uma festividade anual ali naquele lugar, e a proposta era que aqueles homens que entrassem naquele lugar para fazer o que era feito ali, que eu não sei o que era, se tornariam homens ricos, poderosos. E esses homens vinham de toda parte da terra, homens ricos, homens poderosos, que queriam ser mais ricos ainda. E eu olhava para aquilo ali, louvado seja Deus, e pensava: meu Deus, homens de todas as terras, poderosos, vindo aqui à África, em uma igrejinha tão simples dessa. Por que será? É porque ali está sendo oferecido riquezas, né?
oferecendo soluções imediatas. E eu não sei o que acontecia ali. Eu só sei que o que foi me falado, e eu pude contemplar com os meus olhos. Nós fizemos um culto na praça ali naquele lugar. E quando eu subi ali para pregar na praça ali, chegou uns obreiros e disse para mim: senhora, nós estamos rodeados de feiticeiros. Tem feiticeiro à sua retaguarda, à frente, ao lado, para todo lado tem feiticeiro. Aquele dia, meus irmãos, eu estava cheio de Deus. Primeira oração que nós fizemos ali, caiu o demônio para todo lado. E daqui a pouco alguns homens chegavam assim, via os demônios caindo ali, as pessoas possessas. Algumas pessoas chegavam e alguns homens chegavam e colocavam a cabeça assim e ficavam me afrontando. E eu não sabia o que estava acontecendo. Chegou um obreiro para mim e disse assim: olha, o que esses homens estão fazendo, verdadeiramente eles estão te afrontando. Eles são feiticeiros. Como eles estão vendo que tem muitos demônios caindo, eles vêm até você. Por quê? Porque tem muitos. E eles vêm. E se ele não cair, ele é o mais forte da redondeza. Amanhã ele vai ser o mais procurado. E aí então vinha uns e caía, vinha outros e não caía. E aí então eles ficavam de olho, os curandeiros, as pessoas ali daquele lugar. E então para eles, o curandeiro que não caísse possesso era o mais forte daquela redondeza. No outro dia ele seria o mais procurado. Chegou uma hora que eu me lembro muito bem. Um homem alto, careca, forte, chegou e foi colocar a cabeça para mim assim. Quando ele foi colocar a cabeça, uma distância de uns 2 metros, o Espírito de Deus falou comigo assim: olha, fala para ele que ele precisa de Jesus. Aleluia. Irmãos, não vi na hora que eu olhei para a cara daquele homem e disse assim: olha, você precisa de Jesus. Quando eu falei isso, aquele homem se desmontou todo. As lágrimas já começou a descer. Quando eu olhei para ele daquela forma, eu disse para ele: você precisa de Jesus. A humanidade inteira precisa de Jesus. Aí eu olhei para ele e disse assim: olha, posso te dar um abraço? Ele disse: sim, pode. Eu abracei aquele homem e falava no ouvido dele: você precisa de Jesus. A humanidade inteira precisa de Jesus. E eu fui falando isso, ele foi me abraçando, até que eu soltei ele e disse: olha, você quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Ele disse: sim, eu quero. Ele levantou as suas mãos aos céus, os demônios começaram a gritar na boca de pessoas, uma legião de demônios começou a cair ali no corpo daquelas pessoas, e ele com as suas mãos levantadas, aceitando a Jesus Cristo. Não parou por aí não. Ele aceitou a Jesus, ali nós oramos por ele. Daqui a pouco ele virou as costas. E aí os outros feiticeiros, curandeiros, olhou para ele e disse: para onde que é que você está indo? Não aguentou, né? Por isso você está indo embora. Ele virou para aqueles feiticeiros e disse assim: não, eu não estou indo embora porque eu estou com medo, não. Eu estou indo embora porque eu preciso fazer uma limpeza lá em casa. E eu entendi com isso que ele precisava derrubar alguns altares dentro da casa dele. Eu entendi com isso que ele precisava fazer uma limpeza dentro da casa dele. Eu entendi com isso que os olhos dele se abriram ali naquela hora, e ele pôde contemplar o único Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. É esse Deus, igreja. Esse Deus que quando os seus olhos se abrem na frente dele, você não tem lugar mais para outros deuses na sua vida. Quando os seus olhos se abrem na frente dele, você não vai mais bater de porta em porta. Quando os seus olhos se abrem na frente dele, louvado seja Deus, aleluia, a sua adoração é sem reserva. Não há adoração para outros deuses, não há adoração para qualquer outra coisa. A sua adoração é só para ele, o seu louvor é só para ele, a sua casa é consagrada a ele, tudo que você tem é consagrado a ele. Por quê? Porque você reconhece e sabe que ele é o seu único Deus
Criador dos céus e da terra. Pode glorificar com mais alegria, pode celebrar com mais alegria no coração. Glorifica e exalta a Deus. Para a gente começar a caminhar por fim, no versículo 30 vai dizer assim, ó: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim: olha, vocês não vão poder dizer um dia que vocês não ouviram falar do único Deus. Vocês não vão mais poder denominar esse Deus como Deus que vocês não conhecem, porque eu acabei de anunciar para vocês o único Deus. Vocês já ouviram falar das boas novas, vocês já ouviram falar do único Deus, Criador dos céus e da terra. Então eu vejo Paulo dizendo com outras palavras: é melhor vocês ir lá e trocar aquele nome, porque ele não é mais um Deus desconhecido para vocês. É melhor vocês ir lá naquele altar e dizer: esse não é um Deus desconhecido, esse é um Deus conhecido de todos os homens. Esse é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus Criador. Esse é o Deus digno de adoração, de louvor. Esse é o único Deus. Aleluia. Paulo estava dizendo: olha, Deus não tem em conta o seu tempo da ignorância, mas agora que você sabe, é melhor você não bater em outras portas, é melhor você não procurar em outros lugares, porque agora você é um conhecedor, agora você sabe que Ele é o único Deus. Ele não leva o seu tempo de ignorância. Sabe por quê? É por isso, meus irmãos, que eu não julgo essas pessoas. É tempo da ignorância, elas não conhecem Deus ainda, e por isso bato de porta em porta. Haja com misericórdia para com elas, abraça elas, anuncia as boas novas para elas. Estão no tempo da ignorância, não conhece o nosso Deus ainda, mas seja como Paulo, chega para essas pessoas e disse para elas: ainda há uma saída, ainda há uma solução. Há um Deus que tu não pode, há um Deus que tu não vê. Ele é o Deus que amou esse mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o amado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorifica a igreja de Jesus Cristo. Celebra a igreja, celebra. A saída da humanidade inteira está em Jesus Cristo. Somente Ele louvor, somente Ele adoração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Adora Ele, igreja. Adora Ele, igreja. Esses altares ocultos levantados na sua mente estão sendo repreendidos aqui agora. Esses altares ocultos que foram levantados na sua mente por causa do seu misticismo, da sua religiosidade, estão caindo por terra aqui agora. Os olhos da verdade estão sendo abertos. Oh, glórias, oh, aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, pois Ele estabeleceu um dia que há de julgar a igreja. Ele estabeleceu um dia, e é melhor que você creia hoje, é melhor que você creia agora, é melhor que você abandone esses altares ocultos agora, é melhor que você adore Ele hoje, é melhor que você faça isso enquanto é tempo, é melhor, porque a palavra de Deus nos relata dizendo: buscai a Ele enquanto é tempo, invocai a Ele enquanto se pode achar, porque vai chegar uma hora que Ele há de julgar o mundo por meio do varão que Ele estabeleceu.
por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, Ele é poderoso para te salvar, Ele é misericordioso. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus. Quando, olha, presta atenção, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, outros disseram a esse respeito: nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Paulo, quando chegou aonde ele queria chegar, porque toda palavra, toda pregação tem que chegar em Cristo, tem que anunciar a Cristo. Paulo está anunciando o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, mas Paulo tem um lugar para chegar. E quando Paulo vai anunciar a Jesus Cristo ressuscitado, algumas pessoas creram, outros zombaram, outros pediram para que ele viesse se retirar daquele lugar. E eu aprendo algo com isso, meus irmãos, porque não é por muito insistir. Você vai lá e anuncia, não quer ouvir, vai embora, deixa o Espírito de Deus trabalhar. Não insiste, anuncia, prega, mas quando não quer ouvir, vira as costas e vai embora. Mas espera aí, eu vou terminar. Meu Deus, termina agora. Quando Paulo começou a falar da ressurreição em Cristo Jesus, sabe o que eles disseram? Quanto a isso, ouvimos depois. Eles só queriam ouvir as novidades que Paulo estava falando. Quando foram falar da ressurreição de Jesus Cristo, quando chegaram no cerne da mensagem, eles disseram: quanto a isso, nós ouvimos depois. Sabe o que significa nos dias de hoje? Tem pessoas que até quer o Deus que faz milagres, mas quando é anunciado Jesus Cristo para ela, ela diz: quanto a isso, depois eu ouço. Quanto a isso, depois você me fala. O que eu quero mesmo é só a minha porta aberta, é só a minha chave do carro, é só o meu milagre, é só isso. Quanto a isso, depois eu ouço. E as horas vão se passando, o ponteiro vai se passando, até chegar uma hora que ele há de julgar essa terra por meio do varão que ele estabeleceu. E pode ser que seja tarde demais. Se hoje ele está anunciando esse evangelho para você, não endureça os vossos corações. Creia em Senhor Deus Pai, creia no Senhor Deus Filho. Ele é o seu Salvador, Ele é o nosso Salvador. Fica de pé, por favor. As palmas é para mim? É para quem?